Desafiei. Mais um desafio, né? A internet tá cheia deles. São desafios feitos entre crianças e adolescentes, em que um tem que topar fazer o que o outro sugere. Como, por exemplo, comer quantidades absurdas de pimenta, canela e até ração para cachorro. Pode parecer uma grande brincadeira, mas alguns desafios colocam as pessoas realmente em risco. Neste, o objetivo é fazer alguém ter falta de ar a ponto de desmaiar. Aqui, o lance é pôr fogo no próprio corpo. E muitos adultos também participam. Alguns junto com os filhos. Qual o risco que jovens e adultos correm com esses desafios? Quais os prejuízos para a saúde? Que cuidados os pais precisam ter para evitar que a brincadeira acabe em tragédia? A gente vai esclarecer essas e outras dúvidas hoje, aqui no Bem-Estar. Bom dia! Para a gente falar sobre esses desafios na internet, nós convidamos o psicólogo Dr. Cristiano Nabuco e a pediatra e consultora do Bem-Estar, doutora Ana Escobar. Doutora Ana, para a gente começar, a gente vai ver um vídeo agora, que são pessoas que usam desodorante, espalham pelo corpo e depois colocam fogo no próprio corpo. Sim. Que risco essas pessoas estão correndo? Então, gente, isso é uma coisa muito grave, muito importante. Por quê? Porque nesses desodorantes existe um gás, e esse gás é um gás inflamável. Então, esse gás pode pegar fogo. Então, isso realmente é muito importante, pode causar uma queimadura muito séria. Então, é um absurdo realmente fazer isso. A gente vê a perna da pessoa em chamas. Sim. Nesse momento, mesmo que a pessoa logo depois abafe com um pano, com um travesseiro, ou pule na água, na banheira, seja lá onde for, ali, quando a gente vê a chama, a labareda, já está queimando? Já queimou, o fogo queima instantaneamente, queimou, pode fazer uma queimadura de primeiro, de segundo ou até mais grave, de terceiro grau. E essa queimadura pode gerar, dependendo da extensão, uma cicatriz, uma lesão que vai dar ali uma inaptidão daquele membro para o resto da vida. Isso é muito grave. E às vezes são áreas muito grandes do corpo todo, assim, né? A gente viu o tórax inteiro, costas Isso. e tal. Então... Porque é um gás, e esse gás, ele vai pelo ambiente, então ele pode atingir uma superfície do corpo muito maior do que aquela que ele está espirrando. Então pode queimar o rosto, pode queimar, enfim, a região da face. Isso é muito sério. Porque a gente vê, às vezes, nas embalagens de produtos de beleza, seja em desodorante ou em outros produtos, especialmente nos que são aerosol, escrito assim, sem álcool, produto sem álcool. Mas não é o álcool que inflama, né? Não é o álcool, gente. Todos esses produtos em aerosol contêm um gás. E é esse gás que é inflamável. É isso que é importante. Comentário do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada, olha lá. Você sabia que os desodorantes contêm um gás tão inflamável quanto o gás de cozinha? Olha lá, o botijão do GLP tem vários tipos de gás dentro dessas embalagens de aerosol. Exatamente. E são tão inflamáveis quanto esse que a gente usa para acender o nosso fogão em casa. É isso, é como se a gente estivesse colocando gás de cozinha na pele e pegando fogo. Olha, onde está a inteligência desse ato? Me expliquem. É impossível. A gente vai falar sobre isso, né, doutora Ana? Doutor Cristiano, a gente está vendo essas evidências, né, claras. O que faz uma pessoa, com tantas informações, aceitar um tipo de desafio desse tipo? Olha, é muito importante a gente ter em mente que quando nós falamos de um ambiente real, como aqui, né, por mais que eu faça algum ato que ele tenha uma repercussão, eu posso me valorizar. Olha, que bacana, uma pessoa viu, então, o meu ato de coragem. A hora que eu estou na internet, isso cria uma repercussão infinita. Então, é como se essas pessoas conseguissem ter, em alguns momentos, aqueles instantes de notoriedade, trazendo para ela, então, de uma maneira, obviamente, muito ruim, o que a gente vai chamar do aumento da autoestima, através desse tipo de atitude altamente perigosa. Amplifica, né, doutor? Exatamente. Amplifica tudo. Ele perde, na verdade, né, as barreiras do mundo físico. Né? Mas perdura essa autoestima momentânea que ele ganha ali com um like? Quer dizer, ele pode levar para a vida essa autoestima? Isso melhora, de alguma maneira, a qualidade de vida dele? Não melhora. O que nós sabemos é que quanto mais dependente uma pessoa for desse tipo de valorização do que ocorre na internet, mais insegura esta pessoa é. Ou seja, esse tipo de situação, por mais que ela, conforme você disse, momentaneamente produza um tipo de bem-estar, ele não é prolongável.
porque acabou a cena, acabou a visualização, o indivíduo cai no esquecimento. E mais que isso, gente, é assim, todo mundo acha que é um ato de coragem que está se amplificando. No meu modo de ver, é um ato de burrice que está se amplificando. Então, é uma demonstração de extrema burrice e não de coragem. Bom, no desodorante, falando especificamente desse desafio do desodorante, do aerosol, a gente está vendo ali, o Bottini está mostrando, está escrito a distância específica de 15 centímetros de distância, é um pouco mais que um palmo de distância, um palmo de uma mão estendida, assim, um pouco mais do que isso, com a informação também nas axilas, né, Mari? Está escrito isso. Então, a gente viu alguns vídeos na internet com um pai fazendo esse desafio com o filho usando aerosol em outras partes do corpo. A Verusca Donato, ela conversou com o Israel, que tem vários vídeos na internet, junto com o filho, que tem 7 anos de idade. Vamos ver a reportagem. E aí, galerinha, hoje estou aqui com meu pai pra gente fazer o desafio do gelo com sal na mão. Pode abrir a mão não, senão você perde. Ai! Ai! Existem muitos vídeos na internet que têm esses desafios. Pessoas que lançam e fazem os desafios. Queima mesmo. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo do canal, se inscreve, tá? Dá um joinha aí no vídeo aí se você gostou. Uma série deles chamou a nossa atenção. Um pai, Vitor Israel, grava os desafios com um filho, o Andrew, de 7 anos. Vamos fazer o desafio do aerosol. Um desses vídeos é que o pai tem que descarregar de uma vez só um tubo de desodorante na perna. Queima, mané. Queima muito? O problema é que o desodorante assim provoca queimaduras na pele. Caraca, mané. Queima. Depois, o pai faz a mesma coisa na pele do filho. Será que vai queimar? Uma quantidade menor de Se desodorante. queimar, você fala, tá? Fala, para. Não, você não vai conseguir apertar direito. Eu sei. Quer tentar? Vou ficar pouco, fica aí com um pouquinho. Tem que apertar direto, sem parar. Gelado. Tá queimando alguma coisa? A gente procurou o Vitor Israel e ele topou conversar com a gente. Em algum momento você não teve medo de queimar a pele? Então, eu fiz na minha perna e na perna dele eu botei 2 desodorantes praticamente vazios, porque eu sabia que ia queimar e como a pele dele é a pele até mais sensível que a minha, como vocês podem até ver no vídeo, tinha muito pouco mesmo desodorante que não causou nenhuma queimadura na perna dele. Na minha sim, na dele não. Tá acabando. Acabou. Eu não. Ó. Ai, queimou! Doeu a perna ou não? Não, não. Não? Não queimou a perna? Parecia pra gente que tava assistindo que tava queimando a perna. Queimou só um pouquinho. Ai, queimou! Au! O Vitor contou para a repórter Verusca Donato que tudo começou com um pedido do filho. Desde o ano passado, o Andrew vivia me pedindo para fazer um canal no YouTube para ele. De tanto ele ficar me pedindo, eu falei assim, então vou gravar um vídeo com você então. É isso aí, galerinha. Quando a gente postou assim um dos primeiros vídeos no canal, aí as pessoas que começaram a assistir começaram a comentar e sugerir alguns desafios. Eu acompanhei mais um desafio aí que foi feito. A gente também perguntou para o Vitor se ele tem algum medo que o Andrew tente fazer algum desses desafios quando estiver sozinho. Olha, esse medo eu não tenho porque a gente conversa muito com ele. Tudo que ele faz, ele é sempre supervisionado, ou por mim ou pela mãe dele. A gente está sempre muito presente a ele, a gente conversa muito com ele. E quando a gente grava é sempre quando eu estou em casa e sempre eu e a mãe dele perto. Para a gente começar a nossa discussão aqui a respeito desse assunto, doutora Helena, estar perto dos filhos e conversar muito com os filhos, uma criança de 7 anos no caso dele, é suficiente para impedir que essa criança um belo dia decida fazer um vídeo gravando sozinha e correndo um risco sem a presença do pai? Então, Israel é o nome do pai, né? Olha, eu tenho uma notícia interessantíssima para você. É muito importante você conversar com o seu filho, ficar perto dele. Mas, se o seu filho estiver sozinho, ele pode sim fazer todas essas
brincadeiras de extremo mau gosto que você está ensinando para ele. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, o amadurecimento do cérebro nas crianças, ele vem, olha, de trás, como está aqui, olha, de trás para frente. O que significa que esse amadurecimento, as crianças passam só a ter consciência e responsabilidade daquilo que fazem aos 20 anos de idade, quando realmente todas as estruturas cerebrais estão amadurecidas. Porque as estruturas cerebrais que fazem a gente pensar racionalmente, tomar decisões, elas estão na frente. Na frente, que é o córtex frontal. Então, o que acontece é o seguinte, é biológico isso. O seu filho, Israel, ele não tem condições nenhuma de tomar essa decisão de maneira lúcida e clara, por mais que ele converse com você. Então, é extremamente perigoso ensinar uma criança a fazer esse tipo de brincadeira, porque isso pode ser até fatal, pode dar realmente uma queimadura importante, você comprometer a vida do seu filho. Então, esse tipo de brincadeira é totalmente contraindicado. A gente já falou aqui, né, doutora Ana, que até os 13, 14 anos de idade, esse amadurecimento é tão importante que a criança, às vezes, o adolescente, às vezes também, não tem nenhum discernimento da distância do carro quando ele está atravessando a rua. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque ele ainda não está com o seu córtex pré-frontal aqui totalmente amadurecido. Gente, isso acontece com 20 anos. Então, a gente tem sim que cuidar de crianças, tem sim que cuidar dos adolescentes. E a gente tem que orientar essas crianças e esses adolescentes, principalmente, sabe com o quê? Com o exemplo. O exemplo é muito maior do que, às vezes, quaisquer atos e palavras. Doutor Cristiano, chegou um comentário da internet que a gente vai ver junto aqui. A Gisele, ela está dizendo, meu filho fez esse desafio e sofreu uma queimadura de 2º grau. Perdeu a sensibilidade no local e ficou com essa cicatriz na perna. Pais, muita atenção com os filhos. Olha aí o filho. Obrigada, Gisele, por você ter compartilhado, né? Porque é uma coisa triste para a família dela, com certeza, e ela está compartilhando com a gente para fazer esse alerta. Muito obrigada. Bem parecido com o que a gente viu na reportagem da bem TV. parecido, sim. Uma coisa importante que a gente tem que estar destacando, que eu acho fundamental, além dessas questões de maturação, de descompasso, esse exemplo que está sendo passado, ele, sem que se perceba, está ensinando para o menino, de uma maneira silenciosa, que ele só terá a atenção do pai se ele estiver em situações de risco, de limite. Então, possivelmente, esse jovem, ao longo da vida, ele vai ter o registro na memória de que ele só vai ganhar a atenção dos outros se ele estiver fazendo coisas muito perigosas. Hoje, o pai talvez esteja presente, amanhã não. Então, o que isso quer dizer? Esse jovem vai aprender que o afeto só vem mediante as situações de risco. E aí que é o grande perigo, porque isso pode ser levado seguramente para o resto da vida. Doutor Cristiano, mais um comentário. Vamos ver aqui o que o senhor pode dizer para a Elis. Ela está dizendo que tem 3 filhos. Eu costumo perguntar o que eles estão assistindo e eu assisto também. Tenho visto coisas absurdas, desperdícios de alimentos, coisas que até parecem brincadeiras inocentes. É difícil convencê-los, já que entre os jovens esses vídeos são uma febre nesse momento atual, né? Como ela deve fazer essa orientação? É quase um ritual de aceitação, né, para os jovens ver, comentar e praticar o que a internet prega. Isso é muito importante que está sendo abordado, porque a internet, conforme já dissemos há pouco, ela tem a possibilidade de propagar tudo aquilo que está sendo feito. E sabemos que o jovem, nesse processo de amadurecimento, ele depende muito da aceitação social. Então, aquilo que o grupo fala, aquilo que o grupo entende dos seus comportamentos é fundamental. Então, na medida em que você tem a internet prospectando esse tipo de situação, propagando, obviamente que eu vou ter ali algumas centenas de pessoas valorizando contra uma única pessoa em casa. Então, a grande pergunta é o que nós vamos fazer? Eu acho que a presença dos pais, ela deve ser sempre muito atuante, no sentido de desenvolver a autocrítica. O que é isso? Quer dizer, filho, olha, situações como essa podem levar a desfechos que não são muito poderosos, muito satisfatórios, muito agradáveis, né? A gente pode, de repente, sentar ao lado e procurar junto com ele na internet qual é o tipo de consequência. Então, para concluir, eu acho que o exemplo e a presença dos pais reforçando e batendo nessa tecla tende a minimizar esses impactos. Olha o que aconteceu com o Carlos. Ele mandou um comentário para a gente. Um dia meu filho chegou da escola com um quase buraco no braço, todo queimado, feito com desodorante. Nunca mais saiu a cicatriz, é muito triste. Aconteceu com o filho do Cássio.
Doutora Ana, me ajuda, por favor, aqui. Vamos lá. A gente vai fazer uma demonstração para entender como que isso é agressivo, né, doutora Ana? Ok. Já falamos que é um gás, que é inflamável, já falamos que precisa de uma distância aproximada de 15 centímetros, que seria um pouco mais do que um palmo. Na axila. E na axila, nas axilas, né? A gente fazendo assim, tá tudo certo, tá aprovado, tá tudo dentro do que o fabricante manda. Isso. Mas, na verdade, o procedimento é esse. Olha a agressão que isso acaba produzindo na nossa pele, doutora Ana. A gente viu a cicatriz. Ó, até aqui já está ficando geladinho na minha mão. Imagina lá perto, olha lá. A Tá gente vendo? viu com 15 centímetros normal que tudo isso. bem. É uma queimadura pelo frio, né? Porque o desodorante, ele é geladinho, ele vai retirando o calor e vai esfriando, esfriando, esfriando e promove a queimadura pelo frio. E isso, gente, pode deixar uma cicatriz da forma que ficou aqui, olha aí. Pode deixar uma cicatriz na pele para o resto da vida. Isso realmente é muito importante, né? Olha aí, é uma sequela que se fica de uma brincadeira inconsequente, né? Olha aqui, tá vendo? Daqui a pouquinho a gente vai ver os desafios das comidas bizarras. Comer quantidades absurdas de canela, de pimenta e até de ração de cachorro. Quais são os riscos? A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando hoje sobre os desafios da internet. A gente vai ver agora desafios que são muito comuns de comer comidas bem bizarras. Por exemplo, quantidades absurdas de canela. A gente vai ver algumas imagens agora de vídeos de pimenta. Tem vídeo também que as pessoas comem comida de cachorro. Vamos discutir um pouquinho quais são os riscos de fazer isso. Vamos dar uma olhada nas imagens primeiro. Nossa! 1, 2, 3. Leite, café, sardinha, ovos e azeite. Cachaça! Ração de cachorro e pimenta. Voilà. Doutora Ana, por que as pessoas tossem quando comem canela? Nossa, porque a canela, gente, é extremamente irritativa. E ela é um pó, e esse pó, quando as pessoas comem, vai também para as vias respiratórias. Nessa quantidade, doutora Ana, Nessa porque eu adoro quantidade. um pouquinho de canela, por exemplo, no café, canela, na bem, mas banana. Nessa quantidade, olha... Tá pegar vendo? uma colher cheia, né? Isso, uma colher cheia. Ela é extremamente irritativa, é um condimento, né? Então ela vai para as vias respiratórias e lá ela provoca uma reação imediata do organismo para expulsar. A gente está vendo então, vamos aqui, ver aqui, doutora. ó, a canela em pó, tá vendo? Olha, quando entra, a gente aspira a canela, ela vai para o pulmão, promove uma reação instantânea. E aí a gente começa a tossir, mas o que é mais importante é que ela pode fechar as vias respiratórias, provocando o quê? Uma asfixia. Então a pessoa pode até ter uma parada respiratória por asfixia. E a longo prazo, essa canela ficando pode levar a uma lesão no pulmão. Então, gente, olha aqui, ó, uma brincadeira que pode até levar à morte, dependendo da quantidade de canela que você aspira. As pessoas, quando fazem esse tipo de desafio, não sabem o risco que estão correndo? Ou elas sabem do risco e justamente por saberem do risco, aquilo fica mais empolgante? Eu acho que os dois, né? Muitas vezes, se tratando de adolescentes, conforme a gente já disse antes, muitas vezes o adolescente ele tem noção, né, de que aquilo pode levar a algum tipo de risco, só que ele não consegue ter o que se chama de um raciocínio de longo alcance. Então, ele não consegue avaliar de uma maneira concreta quais são as consequências que isso traria. E no caso de adultos, o que a gente percebe é que muitas pessoas, inclusive, naturalmente têm essa predisposição a correr riscos, né? Entende-se que talvez isso seja uma herança genética, enfim, mas o que acaba levando muitas vezes são situações irreversíveis, conforme a doutora Ana já colocou, cobrando um
pedágio altíssimo. Tem um comentário aqui para a gente dar uma olhada da Tereza. Estou horrorizada com os vídeos. Como pode um pai incentivar um filho a fazer esse tipo de desafio? Não consigo acreditar no que estou vendo. Eu estava lendo também aqui nas redes sociais, muita gente vai nessa linha da indignação completa, assim. A gente fica estarrecido mesmo algumas vezes com esses desafios, né? O que a gente percebe é que muitas famílias, na verdade, elas possuem um elo de ligação que ele não é muito forte, né? E através desse tipo de brincadeira, vamos chamar assim, se é que possa ser denominado dessa forma, ele acaba criando um tipo de cola emocional. Então é como se o pai se sentisse nesse momento mais próximo do filho, o filho mais próximo do pai, e aí o que a gente tem, na verdade, o registro na memória de que todo o afeto ele está permeado de situações de maior tensão. Quer dizer, é o que a gente já falou antes. Como que isso amanhã será feito, inclusive com esse menino, quando tiver um filho? Possivelmente vai reproduzir da mesma maneira. É importante que a família tenha outras pontes, tenha outros acessos e formas de contato, comunicação, né, doutora Ana? Tem uma pergunta que chegou agora aqui, doutora Ana, a Márcia está com essa dúvida. Meu filho de 9 anos fez um desafio com os coleguinhas de quem conseguia comer cola misturada com giz de cera. Descobrimos depois de vários dias com dor de barriga. O que isso pode causar para a sua saúde? Como agir nesses casos? Olha, cola misturada com giz de cera certamente vai fazer um bolo. E esse bolo, porque a cola com giz de cera é gesso, isso pode, junto com os líquidos do organismo, fazer uma obstrução do tubo digestivo, pode fazer uma impactação e você ter uma obstrução do tubo digestivo. E aí nada mais passa, a comida não passa, começa a vomitar. E dependendo do grau dessa obstrução, o caso às vezes até é cirúrgico para você desobstruir, dependendo do local. Então, gente, isso pode ter consequências gravíssimas, seríssimas. Pais têm que supervisionar realmente tudo aquilo que os filhos fazem e principalmente quando estão na internet. Tem jeito. Parece que não tem limite, né? A gente vai voltar, vai falar mais sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma outra brincadeira perigosa, sobre falta de ar. A gente vai ver um vídeo de uns alunos apertando uma menina contra a parede até ela perder o ar. Olha só. E desmaia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde, estamos de volta. Vamos logo saber o que acontece, Mari, no Brasil e no mundo? G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Tem Enem em destaque agora de manhã. Ontem o MEC decidiu adiar para dezembro a prova de mais de 190 mil alunos por causa das ocupações nas escolas. Hoje, esses alunos começaram a ser avisados, receberam mensagens como essa no celular. Bom, quem não recebeu a mensagem e quer saber se está entre esses alunos, é só entrar no site do INEP. Falando agora de economia, a gente sempre fala aqui que não está fácil para ninguém, realmente não está fácil. Mas sabia que no meio de toda essa crise, as pessoas agora resolveram voltar a viajar? Pois é, desde agosto, os pacotes de viagem estão vendendo mais, principalmente os de viagens nacionais. Isso porque, claro, as agências estão dando uma segurada nos preços e também porque agora os consumidores estão mais confiantes. O setor de viagens está tão otimista que está até prevendo um crescimento de 6% esse ano. E tem saúde para terminar, que comer mal traz um monte de problemas, a gente sabe. Excesso de peso, risco de doenças. Mas agora saiu um estudo dizendo que uma dieta ruim pode deixar a gente mais ansioso e afetar nossa capacidade de reagir a situações de muito estresse. Ou seja, mais um motivo para a gente comer direitinho. Se bem que hoje é feriado, acho que dá para dar uma escapadinha de leve, né, Mari? Hoje não conta, Mari, tá certo. Começa amanhã. Começa amanhã, boa. Semana que vem, talvez, né? Na segunda vai, na segunda-feira. Depois da sexta chegou. Tá bom, Mari, obrigada. Bom trabalho nesse feriado para você. A gente vai relembrar agora a história trágica do menino Gustavo. Ele faleceu dia 15 de outubro na Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo. E a primeira informação que a gente tinha era de que o Gustavo teria morrido num desses desafios feitos pela internet, onde as crianças ou os adolescentes têm que ficar segurando a respiração, provocando a própria falta de ar e aguentar por muito tempo. Só que a investigação da polícia concluiu que não foi bem assim, que se tratou mesmo de um acidente. Vamos ver. Gustavo Detter, de 13 anos, adorava videogame, desenhos japoneses, tecnologia e tinha muitos amigos. Na noite em que tudo aconteceu, ele estava no quarto onde ficava o computador e também uma corda pendurada no teto.
Aquela corda que ficava no teto, estava lá há pelo menos 10 anos, ela sustentava um saco de boxe, que quando não era utilizado ficava no canto do quarto. A princípio, a morte teria sido causada após Gustavo topar o desafio do desmaio, proposto por um jogo disputado na internet. Mas o depoimento que os amigos do garoto prestaram à polícia deu outro rumo às investigações. Minutos antes de morrer, eles conversavam por vídeo no celular, esperando o videogame carregar no computador. O jogo sequer deu início, né? Os rapazes que estavam online conversando faziam parte do mesmo time. Então, não havia nem o porquê de um desafiar o outro a qualquer outra coisa. Enquanto isso, Gustavo balançava na corda que ficava no quarto. Era comum ao rapaz brincar naquela corda. De repente, os amigos perceberam que Gustavo parou de se mexer. Um dos meninos avisou a família, mas já era tarde. Ele estava de meia, uma meia felpuda, uma meia fofa, e o chão era de piso frio, ele pode ter escorregado ali. Com relação ao shocking game, ou jogo do desmaio, até o presente momento, nenhum indicativo, nenhum indício que aponte a prática deste jogo online. Mas, de qualquer forma, esse jogo é um risco absurdo, né, doutor? A gente tem imagens, a gente tem imagens de práticas disso na internet. Olha só, isso numa escola, eles vão pressionando, isso é uma outra forma também do mesmo jogo, né? O objetivo é ficar sem ar e provocar um desmaio. Olha. O senhor estava dizendo antes, né, doutor, que a gente sempre foi, a vida inteira, nas gerações passadas, os desafios sempre existiram na nossa vida, né? Sempre existiram. De uma maneira ou de outra, o que eu me lembro de brincar embaixo da piscina ou no mar, ficando muito tempo sem respirar. Então, eu acho que esse tipo de situação, ele sempre permeou a nossa educação, nosso desenvolvimento. O que a gente observa hoje é que, na medida em que você tem a internet, você entra em contato com práticas que talvez sem a internet você não veria. É muito comum, por exemplo, meninas que têm aquele transtorno psiquiátrico da anorexia, né, que simplesmente não se alimentam. Ao assistirem vídeos na internet de como purgar, como tomar purgativos, situações que eventualmente ajudem a eliminação, elas aumentam a gravidade do seu quadro, tornando então anoréxicas purgativas. Então, aí que vale a recomendação, que a gente fique então muito atento. Falando especificamente desse desafio que provoca desmaio, doutora Ana, eu me lembro disso na minha escola, dos meninos fazendo esse desafio também. O que isso pode causar? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, gente, é seríssimo, gente. Olha, então, quando aqui, ó, o que acontece? Tá vendo? Se comprime o coração, como eles fizeram, contra uma parede, você pode fazer o seguinte, você pode, primeiro, impedir que o sangue chegue no cérebro. Impedindo que o sangue chegue no cérebro, naturalmente o que vai acontecer? A pessoa já tem essa crise de desmaio. Mas mais que isso, o que pode acontecer? Você pode provocar com essa compressão uma parada cardíaca. E provocando essa parada cardíaca, a pessoa pode morrer, morre ali na sua frente. Então, uma brincadeira que pode realmente matar alguém em questão de 5 minutos. É grave a beça, né, gente? Mais um comentário aqui da internet, a Edna. Sou mãe, avó, professora, penso que esses desafios poderiam ser substituídos por desafios construtivos, como, por exemplo, quem consegue em menos tempo executar uma operação matemática correta ou escrever um poema, muito bom, sobre determinado assunto, já que os desafios são importantes para os adolescentes, seria bom, então, reverter para o bem. Antes da gente comentar, tem mais um outro aí do Kleber. Como impor limites às crianças que assistem esse tipo de coisa e que, mesmo contra a ordem dos pais, continuam a praticar tais desafios? Não dá para lutar contra a internet o tempo todo, né? Ela está aí, ela faz parte da vida. Se não faz em casa, vai para a casa do amigo. É preciso entender que a interação é possível, né? Olha, a interação ela é sempre possível e a ideia que a gente sempre procura colocar é que, no fundo, os pais procurem, dentro do possível, estar presentes. Né? Por exemplo, a internet em casa, ela não pode ser colocada no quarto de portas fechadas. Ela tem que ser colocada num local comunitário da casa, na sala, onde eu cozinhando eu possa estar observando, eu passando para a sala. Enfim, quanto mais presente eu estiver, mais eu asseguro
que esse tipo de situação não ocorra. E eu achei ótima essa ideia da Edna. Se a criança ela é boa em matemática, propõe um desafio, faz uma equação de segundo grau e fala, olha, eu vou tentar resolver isso em quantos minutos, em quantos segundos. É boa de poesia, conta uma história boa em quantos minutos, né? Mas doutor? eu tenho uma dúvida em relação a isso. O desafio do bem, ele tem tanto efeito quanto um desafio do mal, digamos assim? Talvez não, né? O desafio do mal, possivelmente, ele é mais atraente? Atraia mais a atenção, né? Exatamente por você estar transportando, né, passando de um limite que muitas pessoas não o fazem normalmente. Mas eu penso assim, o desafio você pode fazer dentro do esporte, dentro de situações que envolvam, por exemplo, o culto à sua melhor aptidão física, situações que, na verdade, tragam a médio e longo prazo resultados positivos, não risco. Percebe? Uhum. Tem mais um comentário na nossa tela interativa, vamos dar uma olhada. Gostei do tema, sou professora e descobri que meus alunos do primeiro ano do ensino fundamental estão nessa moda do desafio. Já desafiaram a lamber o chão e a lamber cola. A Michele de Jacareí está contando isso pra gente. Bom, lamber o chão pode dar uma baita diarreia, viu, gente? Pode dar uma baita diarreia. Eu tive que fazer isso no trote da faculdade, doutora. Sério? Olha só, tá vendo? Então não é aconselhável, né? A gente tem tantas formas mais legais da gente brincar, da gente se divertir, formas que valorizam a vida e não que chegam perto da morte, né? Muito melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutora Ana. Um ótimo feriado. Ainda dá tempo de aproveitar demais da conta esse feriado. Vem aí o encontro hoje com o Lair, com a Ana Furtado e com o Felipe Andreoli. Tá muito bom. Se cuida, gente. A gente se vê de novo amanhã.